Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento de leitura. Aleluia, essa leitura de hoje é do dia 11, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos estar meditando em 1 Samuel, nos capítulos 17 e 18, e Lucas 11, do 1 ao 28. Vamos iniciar nossa leitura do dia 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 17 de 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor. Golias desafia os israelitas. Os filisteus se reuniram para lutar em Sicó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se ajuntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que fica de um lado do vale e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 70 quilos. As pernas estavam protegidas por canaleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Aleluia. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um homem dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-los, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Aleluia. Davi ao acampamento, no acampamento de Saul. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efratá, que fica perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo, enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia Jessé disse a Davi: Pegue 10 quilos de trigo torrado e este 10 pães e vai depressa levar para o seu irmão no acampamento. Leve também este 10 queijos ao comandante: Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos e o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém carregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, aleluia, soltando o seu grito de guerra, estava saindo a fim de alinhar-se para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um em frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem,
e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou que se estava bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. E eles diziam: olhe para ele, escute o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas e lhe dará a sua filha em casamento. E a filha do seu pai nunca mais vai ter, aleluia, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganha o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles contaram o que ganharia para quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com o soldado e então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha? O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta ao outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. Ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, aleluia, e ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e urso, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e o que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí ele disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Davi mata Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha que eu te darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, com lança e dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelita, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos saberão que ele não precisa de espada
ou lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha do filisteu para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra, aleluia, e com uma funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando e o perseguiram, até a cidade de Gate, até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição, aleluia, aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Davi é apresentado a Saul. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vá e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou seu filho. Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. Capítulo 18. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio amá-lo como a si mesmo. Naquele dia em diante, Saul levou Davi para a sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha um grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada e o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares onde, aleluia, Saul enviou. Então Saul promoveu o comandante do seu exército, e isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. A inveja de Saul. Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira, alegravam-se e cantavam-se. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse: Para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deu 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira como fazia todos os dias e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes, Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso, Saul tinha medo de Davi. Então, Saul afastou de si, pondo como oficiais comandante de 1000 homens. Aleluia. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele.
Mas em Israel e em Judá todos amavam Davi, porque era um líder corajoso. Davi casa com a filha de Saul. Então Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu darei em casamento a você, com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel, e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que dessa maneira os filisteus matariam Davi, e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Davi respondeu: Quem sou eu e quem é a minha família em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. Ele pensou: Vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Aleluia. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: Você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: O rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: Ser genro do rei é uma grande honra demais para uma pessoa pobre sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul que Davi tinha dito, e ele ordenou que dissesse o seguinte a Davi: Tudo o que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos com a vingança, aleluia, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi. Pelo resto da sua vida foi o seu inimigo. Todas as vezes que os exércitos filisteus saíram para lutar, Davi conseguia mais vitória do que todos os outros oficiais de Saul. Aleluia! E assim ficou muito famoso. Essa foi a nossa leitura nos capítulos, aleluia, 17 e 18 de 1 Samuel. Agora iremos meditar em Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 28. Aleluia. Jesus ensina a orar. Lucas 11. Um dia Jesus estava orando em um certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, diga: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixe que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e diga: Amigo, me preste 3 pães. E que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês, quem pode ser que ele não se levante porque é um amigo dele, mas certamente se levantará,
por causa da insistência dele e dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Bata e as portas será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, e aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra para seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o seu filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O poder de Jesus para expulsar os demônios. Aleluia. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada. Aleluia, mas alguns disseram: é Beelzebum, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Os outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediu que ele fizesse um milagre para mostrar o seu poder, que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, reconhecendo os pensamentos deles, disse: o país que se divide em grupos para lutar entre si certamente será destruído. A família que a divide em grupos, aleluia, que lutaram entre si, será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebum que me dá poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso os demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando o homem forte, bem armado, guarda a sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Mas quando o homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas e que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Quem não é ao meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. A volta do espírito mau. Jesus continuou: quando um espírito mau sair de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. A verdadeira felicidade. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e amamentou. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. E essa foi a nossa leitura do dia 11. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe.